Hello, quarto ano, vamos para mais uma aula de inglês, certo? Deixe-me colocar aqui esse, sim. Vejam só, a gente tem estudado sobre o ING nesse momento, certo? Que é um dos nossos assuntos da terceira unidade. E aí, nós já vimos várias coisas, né? Nós vimos a questão do verbo to be, de quando utilizar o is, de quando utilizar o am, de quando utilizar o are, que aí o is e o am a gente vai utilizar para quando o sujeito estiver no singular, o are para quando o sujeito estiver no plural. E nós tivemos alguns exemplos aqui, ó, they are eaten, elas estão comendo, que aqui eu vou ter o plural, né? E eu utilizei o are, e aqui eu vou ter he is sleeping, ele está dormindo, e eu vou ter o singular. Por isso que eu utilizei o is. Também vimos semana passada que nem sempre, quando uma palavra estiver terminada com o ing, ela vai ser um verbo, indicando uma ação que está em progresso. Ela pode ser um adjetivo, ela pode ser um substantivo. Como nós temos aqui alguns exemplos de substantivos no inglês que terminam com o ing. Nós temos aqui, ó, darling, que significa querida, feeling, que vai significar sentimento, swim, natação, tiring, cansativo, interesting, interessante e annoying, irritante. Esses três últimos aqui vão ser adjetivos, porque eles vão estar dando uma característica, certo? Então, reforçando que nem toda palavra no inglês terminada no ing, ela vai ser um verbo que indica uma ação em progresso, uma ação que continua. Ela pode ser um substantivo, o nome de algo, ou ela pode ser um adjetivo, uma característica de algo ou de alguém, certo? E aí, hoje nós vamos ver também, hoje nós vamos começar a questão da reading strategies, ou seja, algumas estratégias de leitura no inglês. Hoje a gente vai ver algumas regrinhas que nos ajudam bastante na hora de tentar fazer uma leitura em inglês, de começar a fazer leituras em inglês, certo? Qual é a primeira dica? Buscar as palavras-chave do texto. O que são essas palavras-chave do texto? Às vezes você pega um texto em inglês e você não precisa traduzir palavra por palavra para você entender o que está dizendo ali. Você vai ver primeiro o título e você vai tentar entender o que é que tem nesse título, porque o título ele já vai ser um ponto-chave para você entender o que é que o texto está falando. Porque como é um outro idioma, então você vai primeiro ver o que é que tem nesse título, porque já vai te ajudar a entender o que é que esse texto em inglês está querendo te dizer, está querendo te informar, certo? Então, entenda o título. No texto, no próprio texto, procura palavras que você acha que está relacionada ao título. Então, isso já vai trazendo algumas ideias e você já vai começando a entender o que é que esse texto está querendo dizer. Procurar palavras cognatas, ou seja, palavras que se parecem com o português. Tem muitas palavras na língua inglesa que elas se parecem muito com a língua portuguesa. E aí pode ser um momento de você começar também a entender o que é que esse texto está dizendo. Essas palavras muito parecidas, elas são chamadas de cognatas, porque além de se parecerem, elas têm o mesmo significado, certo? Então você vai lá, olha e diz, nossa, essa palavra se parece. Então, se tem essa palavra aqui, esse texto pode estar falando de determinada coisa, certo? Então, você vai procurando essas palavrinhas para você começar a entender. Também temos a outra dica. Leitura como objetivo de encontrar algumas informações específicas no texto. Que tipo de leitura é essa? Às vezes nós temos o texto e temos as perguntas de interpretação em língua inglesa. E aí você vai ler o texto
Já quando ele diz leitura com o objetivo de encontrar algumas informações específicas, é que você lê primeiro a pergunta e você já vai para o texto procurando a informação que a pergunta pede. Então, essa é a leitura com o objetivo de encontrar algo específico. Se você precisa responder algumas perguntas sobre esse texto, qual é a dica que se dá? Primeiro você vai lá, faz a leitura da primeira pergunta e vai para o texto. Então, você já vai lendo o texto em inglês procurando a possível resposta daquela primeira pergunta. Respondeu? Vai para a segunda pergunta. Você volta para o texto. Como você já leu uma vez, então possivelmente quando você lê a segunda pergunta, você diz, eu acho que eu vi isso em tal parte do texto. Aí você vai lá e vê se é realmente aquilo. Se não for, você continua a leitura até encontrar. Então, essa leitura em inglês, essa reading strategies, que são estratégias de leitura em inglês, elas vão te ajudar a encontrar, por exemplo, respostas de perguntas de interpretação, por exemplo. Outra dica que se dá é quando nós estamos falando de tirinhas, de anúncios publicitários, certo? Em inglês. O que é que acontece? Isso aí é um texto, mas ele vai ter tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, que será o quê? A imagem, não é verdade? Então, quando você está lendo uma tirinha em inglês, às vezes você tem alguma palavra ali que você fica, eita, eu compreendi essa parte, mas essa palavra aqui está sendo uma pedrinha assim, que está empatando. Aí muitas vezes você olhando a imagem que tem na tirinha, olhando a imagem que tem no anúncio, já te ajuda a interpretar melhor. Muitas vezes só de olhar a imagem, você já entende o que é que o texto em inglês está querendo dizer. Então é importante você observar não só o texto quando se tem uma imagem, mas observar a imagem e o texto. Então essas são algumas reading strategies no inglês, certo? Buscar palavras-chave no texto, palavras que se pareçam com o português. Ou, se tiver algumas perguntas, ler a pergunta e já ir para o texto procurando a resposta. E também de observar nos textos com imagens, não apenas o texto, mas também a imagem, porque ela vai ajudar na hora de você interpretar o que está sendo dito ali em inglês, certo? E nós vamos ter aqui o primeiro exemplo. Nós temos aqui Garfield, que ele vai ser um dos personagens que mais aparece nas tirinhas, né? E ele diz aí, ó. Aí ele tá no primeiro quadrinho, munch, munch, munch. Sendo que no segundo quadrinho ele observa que tem alguém chegando. Percebam isso. E do nada ele começa a gritar, help, I am being eaten by a cookie jar. Aí o outro diz assim, get out of there. Então aí, ó, ele estava totalmente despreocupado. Mas aí a gente observa, lembra que eu disse de observar a imagem? Observei a imagem. A gente percebe que no primeiro quadrinho ele tá comendo biscoitinho, tá de boa. Depois a gente vai para a segunda imagem. Ele percebe que tem alguém se aproximando, então ele já fica tenso. E aí ele cria uma estratégia de se defender porque ele está comendo biscoitinho. Aí aqui, ó, help, I am being eaten by a cookie jar. Então ele diz assim, então a gente já pode procurar aí algumas palavras que nós já conhecemos, como por exemplo, eaten, que é o verbo comer, help, que a gente escuta muito, que é pedindo ajuda, help, né? Então já tá pedindo aí ajuda. Aí ele diz, I am being eaten, eu estou sendo devorado. Aí nós já sabemos que ele tá pela imagem, ele tá comendo o quê? Biscoito. Então esse cookie aí vai ser o quê? Biscoito, né? By a cookie jar. Eu estou sendo devorado pelo pote de quê? Pelo pote de biscoitos aí. Então veja, ele cria algo totalmente inusitado, né? Isso aí seria até, como é que se diz? O inesperado, certo? Algo que é inesperado na história. Então, ó, aí ele traz essa desculpa para que o dono dele, o amigo dele, não reclame com ele. Veja como ele é esperto.
Aí ele diz, get out of there. Então, saia já daí, certo? Algo do tipo. Então, ó, vê só. A gente pode ver que a imagem ajudou bastante, né? De dizer o que, pelo que ele estava sendo devorado. Então, a gente vê a imagem do pote, a gente vê a imagem do biscoito, a gente vê a cara de surpresa dele quando vê alguém se aproximando. E aí, por conta disso, ele inventou uma desculpa. Então, veja que a gente não só reparou no texto, a gente também reparou na imagem para poder interpretar essa tirinha que está toda em inglês. Certo? E aí, para respondermos no Zoom, nós vamos ter a página 60 e 61, certo? Deixe-me colocar aqui. A página 60 você vai encontrar algumas ações, nesse caso palavras, e as palavras que vocês encontrarem, vocês vão colocar aí do lado, nessas linhas que tem ao lado. E são palavras que são sobre as imagens que estão na página, certo? Então, cada imagem aí traz uma ação diferente. Você vai encontrar essas ações dentro do caça-palavras e copiar ao lado. E na página 61, tem aí o Listen and check the correct answers. Ou seja, você vai olhar a imagem, ver o que a pessoa está fazendo e vai marcar a alternativa que tem dizendo corretamente o que é que ela está fazendo em inglês, certo? Na página 61. Então, por hoje é só. Bye, bye!